Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui rápida, no máximo 10 minutinhos, baseada na palavra, para abençoar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está ainda no capítulo 1, do Evangelho segundo João, hoje no versículo 14, que diz: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém. Então João continua apresentando Jesus a nós aqui e ele fala que aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, porque naquela época, no contexto histórico aqui, os mais antigos tinham mais respeito, então ele fala que Jesus já era, antes de estar entre nós, Jesus já era, já existia, já estava desde o princípio, desde quando foi formado tudo, e ele fala que ninguém viu a Deus, nem mesmo Moisés, aquele que por meio dele veio, Deus entregou as leis e escreveu e entregou a palavra, né? Escreveu a palavra para nós, e nem ele mesmo viu a Deus, mas o próprio Deus unigênito, o próprio Filho de Deus unigênito, o próprio Cristo que veio tabernacular conosco, veio existir junto a nós, este está junto ao Pai, o tornou conhecido, que ele é o próprio Deus e ele é um com o Pai. Então, ele o tornou conhecido aqui. Então, através de Jesus, nós podemos conhecer a Deus, nós podemos ver a Deus através de Jesus. Então, é para isso que João Batista veio, para torná-lo conhecido e nos ensinar, nos mostrar quem é o verdadeiro Deus, o próprio Deus, Jesus, aquele que veio para nos salvar, aquele que se despiu de sua glória e veio tabernacular conosco. Por isso que ele é o verbo, a palavra, o tabernacular, porque vem de tabernáculo, onde ficava a presença de Deus. E que é bem complicado essa questão da tradução, né, da Bíblia, como se nós fôssemos ensinar alguém o que é uma manga, por exemplo, aqui, que tem a manga de roupa, manga fruta, mangar de outra pessoa, enfim. A tradução ela é bem complicada de uma língua para outra devido à sua cultura, à sua regionalidade, a diversas coisas. Então, essa questão de explicar o tabernacular conosco para o judeu, essa vinda de Jesus e andar sobre nós, e estar com a presença do Senhor em nós, a própria presença do Senhor está aqui tabernaculando conosco. Ela é muito grande, é incrível. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber o que João Batista estava querendo transmitir às pessoas ali, anunciando a Jesus e deixando claro para nós que estamos depois de quase 2000 anos aqui lendo a Bíblia, estamos buscando entender e compreender, e o Espírito Santo testifica tudo isso em nosso coração. Então, o próprio Cristo veio, aquele que está junto do Pai, veio nos apresentar o próprio Deus a nós, porque nem mesmo Moisés, que a lei foi dada através dele, pôde ter a graça de ver a Deus, e essa graça sobre graça que está sobre Jesus e que é Jesus, nos permitiu
ver ao próprio Deus encarnado, ver o próprio Deus em Jesus. Então, ele não é apenas um profeta de quem recebia algo do Senhor, apenas o Senhor falava a ele, não. Ele estava com Deus, ele era Deus e ele habitou entre nós. Então, quando João testemunha de Jesus, e nós começamos a perceber isso, nós vemos o quão maravilhoso é esse Deus a qual nós servimos, a qual nos dá essa alegria, essa graça de poder conhecer a Deus através de Jesus. Então, ele é muito mais do que misericordioso, é muito mais do que o próprio amor, ele é Deus. E somente ele, sendo Deus, ele pôde enviar Jesus. E Jesus, sendo Deus, pôde cumprir a lei e nos dar a graça e nos dar a salvação através do próprio sofrimento, através do próprio sacrifício, sacrificando a si mesmo por todos nós. Então, estudar João Batista é conhecer mais a Cristo. Então, vendo esse amor ao falar de João, eu consigo imaginar ele declarando Jesus, porque ele era tão apaixonado e tão amando tanto a Jesus que eu fico até constrangido, mesmo sendo apaixonado pelo próprio Jesus, assim como ele era, mas não tão externa tanto quanto João Batista externou. Então é esse amor que nós devemos buscar, que nós podemos conhecer Deus através de Jesus. Então é esse conhecer a Jesus e a Deus que nós temos que buscar dia após dia. Então, continue comigo nessa jornada todos os dias. Vamos continuar lendo aqui sobre João Batista e o testemunho de João, de tudo que ele viu e viveu com Jesus. Lembrando que o João, o evangelho, o discípulo não é o mesmo de João Batista. Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.